O problema é, por incrível que pareça, o problema é o Arrascaeta. Entendi. Pra você colocar o Pedro e o Gabriel juntos, o problema é o Arrascaeta. Acabou. Depois dessa frase, eu vou falar um pouco de Vasco aqui pra gente ir pro Campeonato Paulista, porque achamos o problema do Flamengo. Não. Fala, nação rubro-negra. Como levar um cidadão desse a sério, né não? Como falar que um cidadão desse tem credibilidade? Sormani matou a charada, o problema do Flamengo é o Arrascaeta. E sabe que ele tem toda a razão do mundo? O problema é quando o Arrascaeta não joga. Se o Arrascaeta não jogar, a gente cria um problema gigantesco no Mengão Queridão. Eu falo há muito tempo que a gente precisa de um substituto para o Arrascaeta, porque o problema todo do Flamengo é o Arrascaeta. Quando ele não joga, aí dá ruim para o Flamengo. Mas é claro que o Sormani não quis dizer isso. Ele quis dizer que o problema do Flamengo é o Arrascaeta para jogar Pedro e Gabigol junto, porque são 3 jogadores que não fazem um recuo para poder ajudar na marcação, deixa desguarnecido os nossos volantes, os nossos alas e os nossos zagueiros. Uma bobagem sem tamanho que o Sormani falou. Até porque, pessoal, a parada é a seguinte: quando o jogador é craque, quando o jogador é bom, você tem que se virar para arrumar o time lá para trás. Tem uma história muito legal do Flamengo com relação ao Renato Gaúcho. Um determinado treinador chegou no Flamengo em 87 e pediu para o Renato Gaúcho acompanhar o lateral. Naquela época, ponta era ponta e ponto final. E o Renato Gaúcho era ponta direita. E pediu o Renato para acompanhar a lateral. Só que o Renato ficou chocado. Falou, pô, eu não acompanho o lateral, como é que eu vou fazer? Depois que o treinador saiu, o Zico virou pro Renato Gaúcho e falou assim: Renato, faz a sua lá na frente que aqui atrás a gente resolve. O Zico, velho. O Zico falou isso. Então o time do Flamengo deixava o Renato mais isolado lá na frente. Obviamente que não era o Zico que marcava pro Renato poder ficar lá na frente, mas o Zico se organizou com os volantes, com os laterais lá, pros caras dar sustentabilidade pro Renato Gaúcho lá na frente. Pra vocês terem uma ideia. O Renato Gaúcho era bom demais de bola. Jogou muito no Flamengo. Como treinador, um horror. Mas como jogador, faz parte do meu hall de ídolos do Mengão Queridão. Tá lá no topo não, mas tá em algum lugar no meu ranking ali, porque o cara jogou demais, principalmente em 1987, tá? Nação, eu tenho muita coisa pra falar com vocês nesse vídeo aqui, mas antes da gente falar sobre tudo que eu tenho pra passar pra vocês, eu quero falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver os scouts dos jogos do Mengão Queridão e de outros clubes também. Há possibilidade ainda da gente poder assistir o Campeonato Carioca, Catarinense e Paranaense, pagando uma taxa bem pequenininha. Dá uma conferida. O link tá aqui na descrição do vídeo e no QR Code que tá aqui do lado, ó. Tem para iOS e Android e o aplicativo é totalmente de graça. Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora, pessoal, é claro que o Sormani está totalmente errado, mas numa coisa a gente tem que conversar. O Flamengo precisa se acertar mesmo com relação à cobertura do Gabigol. No último jogo, o técnico Paulo Souza inverteu o William Arão, que tá no top 100 de jogadores que mais fizeram gols no Flamengo, hein? É mole. Tá no top 100 dos jogadores que mais fizeram gols no Mengão Queridão, o William Arão. Até rimou. Mas ele inverte o João Gomes com o William Arão, botando o João Gomes do lado direito e o Arão do lado esquerdo, justamente porque o Gabigol não acompanha o lateral e não fecha aquele lado direito quando ele joga mais aberto. E ele joga mais aberto pro Pedro poder jogar mais centralizado. Então ele inverteu esses 2 jogadores para melhorar a cobertura. Não deu muito certo, mas ele sabe que tem que fazer alguma coisa se quiser jogar com Pedro e Gabigol lá na frente, deixando o Gabigol mais aberto. Então, pelo menos o nosso treinador está enxergando as deficiências que o nosso time tem e tentando melhorar, assim espero eu. Hoje o time retorna aos treinos na parte da tarde. Eu tentei pegar a agenda de treinos do Flamengo antes de gravar esse vídeo para vocês, mas eu ainda não tive o retorno do meu contato no Flamengo para saber qual que seria a agenda, porque eu estou muito interessado em saber se o Paulo Souza vai trabalhar, por exemplo, em 2 períodos, porque o Flamengo tem mais de uma semana aí de folga, né? Tem 8 dias aí de folga. O Flamengo só vai voltar a jogar novamente no dia 31 do mês de março agora, que é o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.
Hoje nós temos aí Flamengo e Botafogo definindo quem é que vai ser o time que vai enfrentar o Flamengo. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0, o Botafogo precisa vencer o próximo jogo por uma diferença de 2 gols, porque o Fluminense, assim como nós, também joga por 2 resultados iguais. Então, muito provavelmente nós teremos o Fluminense na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. E nesse período que o Flamengo tem de espaço aí, o Flamengo pode e deveria, acredito eu, treinar alguns dias aí em 2 períodos, até para que o técnico Paulo Souza tenha condições de resolver esses problemas. Lá para o dia 31 de março, a gente ainda deve ter as ausências do Bruno Henrique, devemos ter as ausências, com certeza a ausência do Pablo, que só volta a jogar com 1 mês e meio, talvez 2, e ainda devemos ter a ausência do Rodrigo Caio. Mas a parte boa disso é que o segundo jogo, no dia 3 de abril, já pode ser um jogo que a gente possa ver o Rodrigo Caio, pelo menos no banco de reservas. Agora, se no dia 3 de abril a gente não vê o Rodrigo Caio no banco de reservas, pelo menos o início do treinamento dele em campo, a gente já deve começar a ver, porque a perspectiva do Flamengo é que o Rodrigo Caio estreie junto com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E essa estreia deve acontecer no dia 10, dia 11 de abril. Então o Rodrigo Caio já está na fase final do tratamento dele para poder voltar a ser relacionado pelo Flamengo e para iniciar a ser relacionado pelo técnico Paulo Souza, que desde que chegou no Flamengo jamais pôde sequer observar o zagueiro no campo. Falando de zagueiro, como o Fabrício Bruno deu conta do recado, né? Nas redes sociais eu não vejo absolutamente nada falando sobre o Fabrício Bruno. Quando aparece alguma coisinha é para elogiar. Zagueiro, quando não é comentado, quer dizer que tá fazendo um bom trabalho. Não tá se sobressaindo como o Davi Luiz se sobressai. Davi Luiz, para limpar uma jogada no último jogo aí, contra os Iceínos, ele deu um chapéu no cara, velho. O cara tem tanta técnica que ele deu um chapéu no cara. Aliás, Davi Luiz e Flamengo já iniciaram conversas para renovação do contrato dele, tá? Não quer dizer que o anúncio vai sair daqui 1 semana, 2, mas o Flamengo está altamente satisfeito com a performance do Davi Luiz e vai fazer uma proposta de renovação de contrato para ele. E o Davi Luiz está muito satisfeito com o que ele vem vendo dentro do clube. Há algum tempo atrás aí chegou a se falar que se uma coisa ou outra não mudasse, ele deixaria o clube, blá, blá, blá. Até onde eu tenho informação, isso não aconteceu. O zagueiro está feliz e deve aceitar. Claro que eles vão negociar, um puxa mais para cá, outro puxa mais para lá, mas o Flamengo deve conseguir sim renovar o contrato do Davi Luiz. Então, sobre o Fabrício Bruno, parece que é uma peça que encaixou muito bem dentro do elenco do Flamengo, parece que está se sobressaindo e eu quero a opinião de vocês com relação ao Fabrício Bruno. Estão gostando do desempenho dele? Deu umas rateadas logo que ele começou, mas à medida que ele foi ganhando sequência de jogos, ele foi ficando cada vez mais seguro e hoje, para mim, ele é titular absoluto até que o Rodrigo Caio tome a posição dele. Para mim, o Gustavo Henrique não é melhor do que o Fabrício Bruno hoje e o outro para essa situação aí seria o Rodrigo Caio. Vai ter que jogar muita bola, vai ter que ter sequência para conseguir tomar a condição de titular do Fabrício Bruno. Uma outra solução seria empurrar o Davi Luiz para a esquerda, onde ele jogava o ano passado pelo Flamengo mesmo, colocar o Fabrício Bruno centralizado e o Rodrigo Caio jogando pela direita. Ou o Rodrigo Caio centralizado e o Fabrício Bruno pela direita, num esquema aí de 3 zagueiros. Mas para isso acontecer, o Felipe Luiz teria que sair do time. E o Felipe Luiz é basicamente um técnico dentro de campo, né? O cara não erra passe, tem uma simplicidade para tomar a bola dos adversários. O único defeito do Felipe Luiz, para mim, é quando ele sobe muito e deixa as costas desguarnecidas. Velocidade o Felipe não tem nenhuma. Então ele tem que tomar cuidado, tem que ser mais consciente quando ele subir. Inclusive, falando do Felipe Luiz, a gente tem aí essa semana uma semana bem polêmica com relação aos jogadores que vão renovar, os jogadores que não vão renovar. Nós já gastamos bastante essa informação dos Diegos, do René, do Isla, mas tem muita gente que ainda se refere a uma situação como sendo a panela de 85. A panela, suposta panela de 85, que eu acho que não existe, seria Diego Alves, Diego Ribas e o Felipe Luiz.
Só que eu não encaixo o Felipe Luiz numa suposta panela ou na mesma condição de Diego Alves e de Diego Ribas, não. Aliás, eu classifico esses 3 jogadores de maneira bem diferente. O Diego Alves, se ficar em forma e se não estiver sentindo dores, talvez ele ainda consiga alguma coisa na carreira. Não sei se o que ele vai conseguir o projete para ficar no Flamengo. Porque, de repente, o que ele vai conseguir produzir a partir de agora não seja o nível que a gente precisa de produção para o Flamengo. Mas se ele ainda conseguir alguma coisa, ele ainda pode esticar a carreira mais 1, 2 anos. O Diego Ribas eu não vejo como esticar a carreira. Por precisar muito da sua parte física, o Diego tá ficando perdido no meio de campo, tanto é que tem muito pouco minuto jogado com o técnico Paulo Souza. Ele não consegue trabalhar no meio de campo de alta intensidade, nem no meio de campo que sofre uma pressão do time adversário. Ele não conseguiu jogar contra o Bangu, gente. Contra o Bangu, quiçá contra outros times maiores. Então, para mim, na minha humilde opinião, o Diego deveria se aposentar o quanto antes. Tem aquela velha máxima, né, dos filmes do Batman. Ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar vilão. Do jeito que o Diego tá indo, se arrastando em campo, ele vai conseguir atrair para ele a antipatia até daqueles torcedores que o consideram um ídolo do clube, né? Porque não tá conseguindo jogar e fica insistindo, e fica alugando a camisa 10, e fica botando a 10 do Flamengo no banco de reservas. Eu não me lembro de outra época no Flamengo que a camisa 10 ficou tanto tempo no banco quanto agora. Mas isso é uma criancice minha. Pra mim, a camisa 10 tem sempre tá em campo, principalmente a camisa 10 do Flamengo, tem sempre que estar em campo, no melhor jogador. Podia estar no Gabigol, podia estar no Arrascaeta, podia estar no Bruno Henrique. Eu prefiro no Arrascaeta. Mas no banco aquela não podia estar, mas isso é uma criancice minha, não altera em nada, tá? Já o Felipe Luiz, eu acho que o Felipe Luiz tem pelo menos mais uns 2, 3 anos aí como zagueiro. Ele tá se adaptando à função, mas é muito bom em bola aérea, tem um desarme muito bom em bolas no chão, é inteligente, não é espalhafatoso, tem uma saída de bola brilhante. Então, pra mim, se ele tiver físico, pra mim o Felipe Luiz ainda aguenta jogar aí mais uns 2, 3 anos na posição de zagueiro. O que vocês acham? Com esses jogadores, o que vocês fariam? Diego Alves e o Felipe Luiz. Como que seria? Como vocês olham para esses jogadores e qual decisão vocês tomariam se tivesse na condição de vice-presidente de futebol do Flamengo? Já o Vitinho, eu já falei para vocês em outros vídeos, falo aqui para vocês agora também, vai ter sua renovação de contrato divulgado muito em breve. E aí a gente tem a situação de um outro jogador que eu gosto demais, que é um jogador que eu aprendi a admirar acompanhando na base, que é o Daniel Cabral. O Daniel Cabral, pessoal, é um volante que pode jogar de primeiro, de segundo volante. Se der um empurrãozinho, até de terceiro homem de meio de campo ele pode jogar, mas é um jogador muito viril, dono de um passe de pequena, média e longa distância muito bom. Por muito tempo foi falado sobre o Daniel Cabral como sendo a perfeição dos volantes da geração dele. Tudo de bom que um volante precisa ter, o Daniel Cabral tem. Acontece que o Daniel Cabral acabou se lesionando, tendo uma lesão grave. E na recuperação dessa lesão, ele teve o mesmo problema que o Rodrigo Caio. Uma bactéria acabou atrasando a recuperação dele. Só que agora ele já tá sarado, já tá bom. Ele já fez 3 amistosos com o Flamengo pelo Sub-20. Tá se sentindo na melhor forma física dele, segundo eu apurei junto a pessoas bem próximas dele. Só que aí saiu a informação, a notícia, de que um clube da MLS tá vindo para poder buscar o jogador. Bom, eu não tô desmentindo absolutamente ninguém, eu odeio ser injusto com as pessoas. Eu trabalho com as minhas informações sem desmentir ninguém. Posso estar certo, posso estar errado, tá? Então, sem desmentir ninguém, vou passar para vocês aquilo que eu tenho hoje sobre o Daniel Cabral. O Daniel Cabral, o empresário do Daniel Cabral é o Serginho. Vocês lembram do Serginho, que jogou no Milan por muito tempo? Aquele lateral esquerdo, jogava de meia, de volante também, chegou à seleção brasileira. Muito bom jogador o Serginho, pois é, ele que é o empresário do Daniel Cabral. Só que tem uma representante do Daniel Cabral no Brasil que trabalha para o Serginho, tá? A situação é a seguinte: pelo que eu apurei, não há proposta nenhuma pelo Daniel Cabral.
Não chegou proposta nenhuma pelo Daniel Cabral, nem no clube, nem para o jogador. Não existe proposta. O que pode existir, e eu acredito que exista, são sondagens em cima do atleta. Agora, pessoal, o Daniel Cabral está voltando agora. E ele precisa de notoriedade nos gramados para o Paulo Souza enxergar o jogador. Então, uma possibilidade que existe também é que essas sondagens estejam sendo colocadas à vista até para o nome do jogador ser falado, o que é uma estratégia normal, natural, totalmente válida, porque é um jogador muito bom. Gente, esse cara foi campeão sub-17, eu vi esse menino jogando, mas é de uma categoria ímpar. Me lembra muito, eu não quero falar nome de jogadores não, para não colocar uma carga, um peso maior do que o Daniel precisa carregar, mas ele me lembra muito aqueles volantes da década de 80 do Flamengo, só que com mais velocidade, com mais visão de jogo, com um volante mais moderno, tá? Ele é muito bom jogador. Tomara, e o sonho dele é jogar no Flamengo. Eu conversei hoje de manhã com uma pessoa ligada ao Daniel Cabral que me disse o seguinte, olha, o Daniel está em plena forma física, quer jogar pelo Flamengo e está esperando uma oportunidade para poder mostrar o valor dele para o técnico Paulo Souza. Seguindo o que a pessoa me falou, todos os jogadores daquela seleção que foi campeã mundial sub-17 receberam oportunidades nos seus clubes. E o Daniel está esperando a oportunidade dele no Flamengo, que ele vai agarrar com unhas e dentes. E é verdade, pessoal, que o Daniel jamais subiu de forma natural para os profissionais do Flamengo. Toda vez que o Daniel jogou no Flamengo, era em emergências. Ele chegou a jogar jogo de Libertadores e jogou muito bem, mas era uma emergência. Lembra com o Domenech, que tinha trocentos jogadores do Flamengo adoecidos? Aí, de uma hora para outra, chamaram ele lá, ele subiu do sub-20, foi jogar sem muita orientação, sem muito treinamento. É bem diferente de quando o jogador sobe do sub-20 para o profissional e tem aquele trabalho todo em cima dele, como o Lázaro recebeu, como o João Gomes recebeu. O Daniel jamais recebeu esse tratamento e ele quer muito jogar pelo Flamengo. Ele quer muito dar certo pelo Flamengo. Agora, é claro, se em algum momento chegar uma proposta para o Flamengo e o Flamengo falar para o jogador que é melhor para o Flamengo o jogador ir embora, aí o que o jogador vai fazer, né? Só que, sinceramente, minha humilde opinião, se o Flamengo negociar o Daniel Cabral agora, seja o valor que for, eu acho que o Flamengo vai estar desperdiçando a oportunidade de uma joia, de lapidar uma joia. Ele é muito novo ainda, e se o Flamengo der oportunidades a ele, eu acho que o Flamengo no futuro vai vendê-lo, mas vai ser para um grande centro. Vai ser para uma Espanha, para uma Premier League, para uma Itália. Ele é muito, muito bom jogador. Só precisa de oportunidade e de ser tratado com carinho no elenco profissional. Eu sou fã do moleque incondicional, assim como eu era fã do Vinícius Júnior, sou até hoje, assisto os jogos do Real Madrid por conta do Vinícius Júnior, assim como eu sou fã do João Gomes, assim como eu sou fã de vários jogadores da base que eu vejo que realmente tem potencial. Vocês conhecem o trabalho do Daniel Cabral? Vocês tiveram oportunidade de acompanhá-lo na seleção sub-17 que foi campeão do mundo? No Flamengo também? Não? Então dá uma pesquisada, dá uma procurada, procurem jogos dessa seleção, procurem jogos dele pelas categorias de base do Flamengo e eu tenho certeza que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. Nação, por enquanto é isso, deixa o seu like, eu não falei hora nenhuma para você se inscrever no nosso canal, porque para mim é mais importante esse bate-papo, essa conversa, essa troca de informações com vocês, do que ficar lembrando a vocês de se inscreverem, mas se puder e não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, chama os seus amigos para se inscreverem. Eu sei que a gente está numa época do futebol que as coisas estão meio paradas, mas é muito importante pra gente vocês se engajarem com o canal. E o engajamento não vem só através dos vídeos que vocês assistem, vem também através de vocês se inscreverem na família toda, no Fla Nação VP, no Cortes, que está sendo um trabalho que eu estou amando fazer e tem muita gente gostando, através das recomendações, chamando os seus amigos para vir para cá. O meu sonho é conseguir mais uma placa de 100 mil inscritos e isso só vocês que podem ajudar a gente a conseguir. Então eu conto com vocês, fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Valeu, galera. Obrigado.